Eu quero desde já convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Nós já lemos o texto dessa exposição, da nossa fala na liturgia, Lucas capítulo 2, mas leremos do verso 1 ao verso 14. Cantamos também trecho dessa narrativa aqui com as crianças na última canção. Lucas capítulo 2, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a boa palavra do Senhor. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de dar à luz. E ela teve seu filho primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos por Tua palavra, que foi lida e será exposta, Deus. Eu peço ao Senhor que, a despeito das minhas limitações no falar e das limitações dos meus irmãos no ouvir, que Teu Espírito faça obra em nossa vida. Que o Senhor nos encoraje por meio da Tua palavra, que o Senhor nos console por meio da Tua palavra, mas que, acima de tudo, o Senhor nos fundamente nela, Deus, para que nós possamos viver nos dias barulhentos e agitados que nós temos caminhado aqui. Nos ajuda para que o senso de maravilha do Natal nunca se aparte da nossa mente, muito menos do nosso coração, para nosso próprio bem, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome. É isso que nós oramos desde já, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma das histórias mais extraordinárias de Natal vem de um dos momentos mais sombrios da história moderna, a Primeira Guerra Mundial. No meio desse conflito tenebroso de proporção continental, houve o que a história relata como a trégua de Natal de 1914. Essa trégua diz respeito a uma parada temporária nas hostilidades, nos conflitos que aconteceu desde a véspera de Natal até o dia de Natal e que visava dar aos combatentes um dia para que pudessem respirar um ar de paz, mesmo estando na guerra. Nessa trégua, enquanto o som de explosivos e o barulho do tiroteio desapareceram, pequenos corais de vozes francesas ou inglesas de um lado e de vozes alemãs do outro se elevavam de modo a encher o silêncio da noite. Pela manhã, os soldados começaram a sair das suas trincheiras. Havia ainda mais cânticos, havia ainda mais júbilo. Presentes foram trocados ali. As fotos de famílias que eles carregavam em seus bolsos foram mostradas, foram compartilhadas. Ao longo de toda a frente ocidental, os soldados que apenas horas antes estavam travando o combate mortal, agora se enfrentavam em partidas amistosas de futebol. Assim, por um breve dia, por um breve momento, por algumas horas, houve paz na terra. Um jornal inglês, de forma rápida, publicou uma matéria sobre os eventos dessa trégua de Natal de 1914, utilizando os registros desse dia feito pelos soldados que escreviam cartas para suas famílias e que escreviam também em seus diários. Uma dessas anotações foi feita
por um soldado alemão, e o jornal publicou assim: os ingleses trouxeram uma bola de futebol das trincheiras, e logo ocorreu um jogo animado. Quão surpreendentemente maravilhoso e, contudo, quão estranho foi. Os oficiais ingleses sentiram o mesmo. Assim, o Natal, a celebração do amor, conseguiu unir inimigos mortais como amigos por um momento. Meus irmãos, o meu ponto em trazer essa história é mostrar que há um senso de maravilha no Natal. Você não concorda? Há um senso de maravilha no Natal. Mesmo as pessoas que têm em mente que o Natal é luz, que o Natal é apenas presente, que o Natal é apenas um momento de confraternizar com amigos, com familiares, com colegas de trabalho, eles enxergam no Natal algo maravilhoso. E em momentos assim surgem tréguas, amizades são reatadas, parentes voltam a se falar, pelo menos nesses 10 dias, né? A paz nas famílias, nem que seja por uma noite. A celebração com os colegas da faculdade ou colegas de trabalho, nem que seja por algumas horas. Mas o mais triste é que depois do dia de Natal, depois dessas celebrações, as bolas de futebol e os soldados voltaram para as trincheiras. As canções natalinas acabaram e a guerra continuou. Ou seja, o senso de maravilha que existe no Natal, ele não permanece. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade apenas do mundo secular, se é que nós podemos dizer assim. O senso de maravilha não permanece diante do Natal, nem mesmo entre os cristãos, aqueles que devem, de fato, compreender o real sentido do advento. E o senso de maravilha da mensagem do Natal parece que se esvai, parece que escorrega das nossas mãos, parece que vai embora quando nós não estamos no mês de dezembro. Como o pastor muito bem disse, não é o dia de fato do nascimento de Jesus, mas é o período em que nós celebramos essa data. Infelizmente, muitas vezes não demora muito para que, em contato com o mundo, nos prendamos às decepções, os desafios e as ameaças que nos cercam. E diante disso, o que é que nós devemos fazer? Será que nós devemos nos enclausurar? Será que nós devemos ficar dentro de uma bolha gospel? Não. Somos chamados a viver no mundo e, apesar do cansaço do nosso trabalho diário, apesar dos problemas que nós trazemos em nossa família ou da dificuldade de qualquer outra ordem, nós devemos nos manter firmes no Evangelho e nos maravilhando todos os dias pelo fato de que o Deus Todo-Poderoso enviou o seu único Filho ao mundo para nos remir e nos salvar dos nossos pecados. Essa é a maravilha do Natal. Essa é a maravilha do Advento. Essa é a mensagem que tanto celebramos, e esse senso de maravilha, a maravilhosa mensagem, a maravilhosa boa nova do Evangelho não pode se esvair, meus irmãos, da nossa vida, dos nossos dias, mas deve permanecer. Mas como? Eu me proponho, à luz desse texto, não fazendo uma exposição minuciosa, eu não vou me deter aqui aos pormenores desse texto, mas eu quero responder essa pergunta: como nós podemos manter o senso de maravilha? Será que os anjos que cantam glória a Deus nas maiores alturas estão imersos numa ingenuidade? Vamos extrair preciosas lições que nos ajudarão a celebrar o Natal de forma racional, mantendo ainda assim o senso de maravilha, mesmo quando estamos diante da apelação do comércio, dos problemas que assolam o nosso país, e mesmo quando somos assaltados pelo barulho, pela pressa e pelos conflitos dos nossos dias. E esse texto ele nos ensina pelo menos 3 lições sobre o senso de maravilha do Natal e a realidade da vida. E nós faremos isso ao olhar para a imagem dos anjos no momento em que eles anunciam o primeiro Natal aos pastores. Se você olhar comigo o verso 14 do texto, você vai ver que ele nos mostra que os anjos louvaram a Deus. E esse louvor, nós precisamos lembrar que ele se deu em um período da história. Ele se deu dentro de um contexto. E a imagem desse contexto fica clara quando nós voltamos um pouquinho e nós olhamos para o verso 1 da nossa narrativa. O verso 1 inicia dizendo: naqueles dias. Nós precisamos fazer perguntas ao texto. Que dias são esses? Aqueles dias eram dias conturbados.
O povo judeu, o povo escolhido de Deus, estava sob a júdice dos romanos. Os romanos oprimiam o povo com altos impostos. Havia também algum tipo de desigualdade social ali, e ligado a isso, havia também corrupção. Existiam aqueles coletores que eram instituídos por Roma para pegar os impostos do povo judeu, enviar para César, e depois desse movimento, esses coletores de impostos estavam habilitados a ir de novo ao povo e encher os seus próprios bolsos. Havia corrupção. Será que a situação daqueles dias não soa familiar nos nossos dias? O mundo em que Cristo nasceu era muito parecido com o nosso mundo em alguns aspectos. É por isso que quando nós compreendemos essa narrativa à luz do contexto imediato, nós vemos que a alegria dos anjos que está estampada nesses versos, nos versos que nós lemos, não tinha as suas raízes numa ingenuidade infantil. O coro dos anjos não era um louvor ingênuo. Eles estavam cientes, estavam a par dos problemas em que o povo de Deus estava enfrentando. Mesmo assim, eles louvaram a Deus, pois reconheciam que o nascimento de Jesus resolveria a maior necessidade deste povo. Não era necessariamente uma necessidade financeira, não era uma necessidade material, mas espiritual. Perceba como, mesmo em um mundo conturbado, os anjos nos dão a rica lição de que se buscamos a boa vontade, o amor e a paz duradouros, sem depender das tréguas humanas, devemos olhar para além de nossa troca de presentes nos amigos ocultos, para além das reuniões, para além das confraternizações do trabalho. Nós devemos olhar para o outro lugar, ou não para outro lugar, senão a manjedoura de Jesus. Porque é para o bebê, homem-deus, que dorme na manjedoura, que está a maravilha do Natal. E o que isso nos ensina? Que mesmo quando as dificuldades e a agitação da vida nos encorajam a perder o senso de maravilha diante do milagre da encarnação de Jesus, nós aprendemos com os anjos que essa compreensão obtemos quando estamos olhando única e exclusivamente para a glória de Deus, reconhecendo os grandes feitos do Senhor por nós, a saber, o maior deles, meus irmãos. A entrega do seu próprio Filho Jesus para que o mesmo encarnasse, viesse ao mundo, sofresse e morresse para pagar ao Pai uma dívida que era nossa. Portanto, veja como mesmo sabendo das condições difíceis daqueles dias, os anjos nos encorajam a glorificar ainda mais ao Pai que está nos céus, focando na certeza de que Jesus Cristo é ungido de Deus e o Salvador do mundo. Nós observamos também que esses anjos, que nós já percebemos que não têm o seu cântico numa ingenuidade infantil, eles militam. Há um caráter militar dentro desse texto, e eles militam em canto pela paz. Veja comigo os versos 10 a 14. Mas o anjo lhes disse aos pastores: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Quando eu olho para esses versos, eu sempre penso que ele tira a imagem dos anjos como aqueles seres singelos. Aparece diante dos pastores não seres bonitinhos, mas todo um exército da milícia celestial. Isso porque os anjos não são descritos aqui como um coro infantil, um coro juvenil que está entoando algumas canções maravilhosas, mas há um sentido ainda mais forte. O verso 13 nos diz que apareceram uma grande multidão do exército celestial. Algumas versões trazem como uma multidão da milícia celestial. E para que esse coral de anjos da milícia celestial, eles se reúnem aqui? Por que eles se levantam? Para louvar a Deus. Para louvar a Deus. Esse coro celestial, ele serve de contraste
aos coros terrenos que faziam parte da adoração ao imperador. O imperador foi alguém que tomou para si o título de Pontifex Maximus, ou ele tomou para si o título de sumo sacerdote, ou seja, ele se reconhecia como a cabeça de todo o culto religioso. Toda a glória deveria ser entregue não a Deus, mas ao imperador, para ele. Ele recebia a adoração dos homens. César Augusto era louvado por ser um grande administrador. Dentre outras coisas, também, ele era louvado por ser aquele homem que instituiu ou inaugurou a Pax Romana, a paz romana. Havia uma unidade em todo o império. As pessoas poderiam transitar normalmente, haviam estradas, haviam pontes, haviam seguranças, haviam postos em determinados quilômetros para que o povo pudesse transitar e vir com segurança dentro desse império. Esse homem que inaugura essa paz romana, essa Pax Romana. Mas perceba que os anjos não estão louvando o imperador. Eles louvam a Deus, que está nas maiores alturas, ao passo que o imperador é um homem finito e está na terra. Veja como há um agradável paralelismo aqui nesses versos. Deus versus homens, nas alturas versus terra, glória versus paz. É muito significativo pensarmos sobre a linguagem militar aqui empregada. E é significativo porque esse exército, ele aparece para anunciar a paz. Mas qual, meus irmãos, é a verdadeira paz que esses anjos tanto anunciam? Não é a paz romana, não é a paz que foi inaugurada pelo imperador, mas a paz com Deus. Essa é a paz que o bebê que acabara de nascer, ou seja, Cristo Jesus, trouxe. E ele trouxe para quem? Para aqueles que são alvos do amor do Deus Trino. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele reconhece essa realidade ao nos dizer que aquele menino justificaria o pecado do seu povo. Ele vai nos dizer em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, perceba que a paz que esse menino que está na manjedoura, que o bebê homem Deus veio trazer, não é um novo sentimento. Não é apenas uma paz para que o povo pudesse se sentir bem em seus caminhos, em suas dificuldades terrenas. Mas é uma paz que coloca todo homem em uma nova posição diante de Deus. A paz com Deus. E quando nós entendemos a realidade da paz, ou o que significa a paz, nós precisamos lembrar que havia uma guerra sendo travada. Há uma guerra sendo travada entre Deus e nós. E essa, meus irmãos, não é uma questão apenas unilateral, uma guerra nossa para com Deus, mas principalmente o contrário. Deus está irado com o homem por conta dos seus pecados. Deus está irado com o homem. Paulo vai escrever isso aos Romanos, dizendo que a ira de Deus se acende nos céus contra toda a impiedade e a injustiça dos homens que estão na terra. Há uma guerra sendo travada, não é uma guerra unilateral. Deus está em inimizade com o homem, porque o homem rebelou-se para com ele. Então nós precisamos que se torne verdade aquilo que Paulo vai escrever em Romanos, capítulo 5, verso 10. Nós fomos reconciliados com Deus. E isso, meus irmãos, só é possível graças a Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele é o mediador. Ele é aquele que se coloca entre duas partes que estão em conflito. Ele é aquele que se coloca entre duas partes que precisam de reconciliação entre Deus e os homens. Ele também é o sacerdote perfeito, como as crianças cantaram. Pois, como diz o autor aos Hebreus, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não se maculou com nenhuma delas. É por isso que ele, como diz Hebreus capítulo 5, verso 2, ele é capaz de se compadecer eternamente dos ignorantes e errados. Ele é capaz de se compadecer de mim e de você. O grande teólogo puritano John Owen, que escreveu um volumoso comentário sobre a Epístola aos Hebreus, ele comenta que quando lemos que o sumo sacerdote pode se compadecer eternamente, como nós vemos em Hebreus capítulo 5, verso 2, esse eternamente que denota uma elevada afeição e ternura,
dos ignorantes e errados, né? Se compadece dos ignorantes e errados. Owen diz assim: isso significa que ele não pretende rejeitar pobres pecadores por sua ignorância. Ele não pretende rejeitar pobres pecadores pelo seu erro, da mesma forma que um atencioso pai não rejeita um bebê por seu choro. O sumo sacerdote age da mesma forma. Cristo Jesus também. Ele é capaz, com toda mansidão e ternura, com paciência e moderação, de aguentar as enfermidades, pecados e provocações do seu povo, da mesma forma que uma mãe ou um pai suporta a fraqueza de um pobre bebê. Veja que o sacerdote por excelência, o sacerdote perfeito, que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, Cristo Jesus, ele não ignora um pecador arrependido. Assim como um pai amoroso não abandona o seu bebê que está chorando, desesperado, Cristo Jesus não nos ignora quando nós respondemos a Ele em arrependimento e fé. Ele conhece nossas necessidades. Ele conhece a gravidade do nosso pecado, mesmo que muitas vezes eu e você só conheçamos a pontinha do iceberg da nossa condição errada, da nossa condição pecadora. Os sacerdotes do Antigo Testamento, que eram mediadores entre o homem e Deus, eles deviam igualmente compadecer-se do seu povo. Sim, eles deveriam fazer isso. Ao olhar para o pecado do povo, eles não poderiam estar alheios, mas deveriam representar o povo diante de Deus. Mas, ainda assim, esses homens precisavam oferecer sacrifícios, primeiro por eles mesmos, primeiro por sua própria condição, pelos seus próprios pecados, coisa que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o sacerdote perfeito, jamais precisou. É por isso que ele é de fato e de direito o sacerdote que nós precisamos. E é isso que nós celebramos no Natal. O sacerdote perfeito chegou. É sobre isso que os anjos estão cantando, a paz chegou. E de onde parte essa paz? Essa parte não parte de nós, meus irmãos, essa paz não parte de nós. Essa paz não parte de mim, não parte de você, mas ela parte do próprio Deus. É por isso que Deus recebe glória nos céus e os objetos de sua graça, os homens que são alvos do amor de Deus nessa terra, eles recebem essa paz. E o que é que isso nos ensina? Eu quero repetir para você, que mesmo quando as dificuldades e a agitação da vida nos encorajam a perder o senso de maravilha diante do milagre da encarnação de Jesus, nós aprendemos com os anjos que essa compreensão obtemos quando estamos olhando única e exclusivamente para a glória de Deus, reconhecendo os seus grandes feitos por nós, a saber, o maior deles, a entrega do seu próprio Filho para que o mesmo encarnasse, sofresse e morresse para pagar ao Pai uma dívida que era nossa e para que estivéssemos em uma nova posição diante de Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós temos agora o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Não estamos mais em guerra contra Deus, mas agora estamos em uma nova posição. Nós temos paz com Deus. Nós vemos, em último lugar, que os anjos trazem uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança para todo o povo. Verso 10, novamente. O anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Para entender essa grande alegria, ou a maravilhosa alegria desse primeiro Natal, nós devemos reconhecer o que foi tão maravilhoso assim no nascimento de Jesus, à luz desse texto, desses versos. Em primeiro lugar, as palavras boas novas, ou evangelho como nós conhecemos, elas geralmente nos fazem pensar em como Jesus traz salvação para o seu povo. Boas novas, uma nova notícia. Ele traz boas notícias para um povo que estava sofrendo, para um povo que estava guerreando, em guerra contra Deus. E passagens do Antigo Testamento, como por exemplo, 2 Samuel, capítulo 18, verso 31, revelam que essa frase revela ou aponta para um anúncio de uma vitória. O texto nos diz assim, 2 Samuel 18, então o Cuxita chegou e disse: ó rei, para Davi,
Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. Perceba como, de fato, a mensagem do anjo é uma mensagem de alegria para aqueles pastores, consequentemente para todo mundo. A mensagem que o anjo traz é uma boa nova que diz que aquele Natal inauguraria não a trégua de algumas horas, não traria uma trégua de alguns momentos e alguns dias, mas o cessar de uma guerra que dura toda uma eternidade, a guerra do homem com Deus. É por isso que todo homem que abraça essa realidade e responde em arrependimento e fé no Filho de Deus, recebe em seu coração o testemunho do Espírito Santo que diz que sim, de fato, a guerra cessou. Nós não estamos mais ao lado do pecado na luta contra Deus, mas estamos ao lado de Deus na luta contra o pecado. Não somos mais inimigos de Deus, mas agora somos filhos de Deus. Filhos que agora estão habilitados a viver à luz da sua nova natureza. Que alegria maior, meus irmãos, pode existir do que a realização e a sincera aceitação do fato de que o próprio Deus, por meio do sacrifício do seu Filho, conseguiria solucionar o maior problema do mundo: o pecado. E a encarnação do Filho de Deus, de Cristo Jesus, é o primeiro passo nessa solução. Isso traz alegria para o povo. Portanto, a alegria do Natal deve residir no fato de que nós somos pecadores, nesse reconhecimento, mas ao mesmo tempo no fato de que agora nós temos acesso às boas novas de salvação por meio de Cristo. Desse modo, se nosso olhar e a nossa motivação estiverem corretamente ancoradas no Evangelho dia após dia, então o senso de maravilha será duradouro. Todas as vezes que nós contemplarmos a santidade de Deus e nós olharmos para nós mesmos e nos lembrarmos da nossa real condição suja diante deste Pai que é eternamente santo, meus irmãos, nós estaremos contentes, pois nós haveremos de lembrar que não há mais condenação. Uma vez estando em Cristo Jesus, não há mais condenação para mim, não há mais condenação para você. Esse senso de maravilha será duradouro, a despeito do momento de vida que nós estamos passando. A despeito do momento, da situação econômica da sua família, a despeito da situação do nosso país, esse senso de maravilha é incircunstancial. Ele dura, ele permanece para sempre. Em segundo lugar, para entender a grande maravilha do primeiro Natal, nós devemos olhar que o termo Salvador nos faz pensar outra vez em como Jesus salva os indivíduos do pecado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, passagens como Sofonias, capítulo 3, verso 17, apontam para o Salvador na imagem de um guerreiro, aquele que livraria o seu povo do perigo e aquele que estaria no meio do povo para trazer vitória. Sofonias 3,17 diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Meus irmãos, isso se torna verdade com a encarnação do Filho de Deus. Está em nosso meio. Ele é o Deus conosco. Ele é o Emanuel, aquele que está no meio do seu povo. E nós podemos experimentar essa realidade ainda hoje, quando nós contemplamos que Jesus é o sacerdote perfeito. Meus irmãos, esse aspecto nós conhecemos o tríplice ofício de Cristo, enquanto a profeta, rei e sacerdote. Mas esses ofícios não cessam na sua ressurreição. Mas quando ele ascende aos céus, eles ganham um novo movimento, uma nova posição, são ampliados. Eu e você temos um sacerdote que intercede por nós junto ao Pai, face a face. E qual é o ministério de Cristo Jesus hoje, ao lado do Pai? Interceder por nós, meus irmãos. Interceder por mim, interceder por você. Isso não quer dizer que a obra dele na cruz do Calvário foi insuficiente e agora ele precisa trabalhar um pouquinho mais, não é? Para colocar um pouco mais de méritos naquilo que ele fez. Não. Isso também não quer dizer que Deus Pai esqueceu de nós e precisa que Cristo Jesus esteja ao lado dele
para lembrar das promessas feitas em outrora pelo seu povo, não. Ele está ao lado de Deus orando, intercedendo por mim e por você ainda agora, ainda hoje, nesse exato momento. Isso é confortável para nós, isso nos traz conforto, melhor dizendo, todas as vezes que nós nos lembramos que a nossa vida de oração não é tão boa assim, que nós falhamos nesses aspectos, mas quando nós contemplamos a maravilha de que o sacerdote está ao lado de Deus, orando por mim e por você, a despeito da minha vida de oração, a despeito do momento de vida em que eu vivo, meus irmãos, e isso nos traz maravilha. O Senhor, seu Deus, está em seu meio, poderoso é para salvar. Não há como, após sermos livres dos nossos inimigos, após recebermos a melhor notícia da nossa vida, não nos maravilharmos, não irradiarmos em constante alegria. Essa alegria está pautada no céu, não na terra. É por isso que ela independe dos acontecimentos dessa vida. Assim, só experimentaremos a alegria que independe das circunstâncias quando, habilitados pelo Espírito Santo, redimensionarmos o foco da nossa vida para o Senhor. E nesse processo, o próprio Jesus é o nosso exemplo maior. Pois ele, como diz ainda o autor aos Hebreus, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A morte na cruz era a maior vergonha que o homem poderia enfrentar. Apenas os maiores criminosos eram expostos à cruz, mas o nosso Senhor não fez caso algum. Antes ele deu a sua vida voluntariamente, pois uma alegria muito maior lhe fora proposta. E que alegria é essa, meus irmãos? A alegria de ver o seu povo perdoado. É por isso que nós celebramos o Natal. É isso que nós celebramos no Natal, a verdade de que o nosso Senhor e Salvador nasceu para morrer. O Natal é o prelúdio da Páscoa, como o nosso pastor gosta de dizer. O Natal é o prelúdio da Páscoa. Estamos nesses dias nos lembrando o maravilhoso fato de que Cristo Jesus encarnou, mas para morrer. E morrer pelos nossos pecados. E o que isso nos ensina? Que mesmo quando as dificuldades da vida, a agitação da vida, nos encorajam a perder o senso de maravilha, nós devemos lembrar os grandes feitos do Senhor por nós, a saber, o maior deles, eu repito, a entrega do seu próprio Filho, para que o mesmo encarnasse, sofresse e morresse, para pagar ao Pai uma dívida que era nossa e para que tenhamos a alegria incircunstancial e uma concreta esperança. Isso porque, meus irmãos, a esperança cristã não é uma esperança subjetiva, mas ela é uma esperança em que nós devemos desfrutar. Nós desfrutamos ainda hoje, agora, dessa viva esperança. E em resposta à certeza da vitória de Cristo, o Senhor, como o autor, como Lucas vai colocar aqui no verso 11, o exército angelical, em resposta a isso, a todas essas verdades, que o menino seria o salvador da terra, que o menino perdoaria pecados, eles cantam ao Senhor. O exército angelical canta essa paz ao dizer glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Este é, meus irmãos, o louvor que deve encher todo o nosso coração todos os dias. Infelizmente, nossa vista é muito presa às coisas dessa vida, às coisas dessa terra, mas a maravilhosa mensagem de boas novas de salvação deve, de fato, nos tomar por inteiro, principalmente nos dias agitados e conturbados que nós vivemos. Por isso mesmo que o mal nos ameace de todos os lados e que os problemas da vida se levantem contra nós, ainda assim temos uma boa notícia. A boa notícia de que a vitória é certa, que Cristo Jesus, o nosso Senhor e vitorioso Salvador, aquele que é o sacerdote perfeito, nasceu para a alegria do seu povo e para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Pai, por entregar o seu Filho unigênito em nosso favor. Nós louvamos porque aprove ao Senhor, desde a eternidade, planejar, ó Deus, a morte do seu Filho na cruz do Calvário, por mim e pelos meus irmãos que aqui estão. Ó Pai, tem misericórdia de nós,
Nos perdoa por todas as vezes que o senso de maravilha dessa mensagem tem sido apenas por um momento, tem sido apenas por um mês em nossa vida. Ó Deus, é por isso que nós precisamos do Evangelho todos os dias. É por isso que nós precisamos de exposições bíblicas fiéis à Tua Palavra, pregação do Evangelho semanalmente neste púlpito, ó Pai, para nos lembrar que nós somos pecadores e para nos lembrar que nós somos alvo de um amor tão grande. Isso deve nos maravilhar, ó Pai, mas ao mesmo tempo deve nos levar em obediência ao Senhor. Andar de acordo com a Tua Palavra, andar de acordo com os Teus desígnios, aguardar em nosso coração a Tua Palavra para não pecarmos contra o Senhor. Nos ajuda, ó Pai, nos perdoa por todas as vezes que não temos andado assim, por todas as vezes que temos sucumbido aos problemas dos nossos dias, aos problemas do nosso tempo, por todas as vezes que temos deixado de lado essa alegria, ó Deus, pelo fato da situação política do nosso mundo, da situação política do nosso país. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas contemplando o bebê homem-deus, o nascimento do Teu Filho amado Salvador Jesus Cristo, nós somos levados a dizer glória a Deus nas maiores alturas. Que o Teu Espírito Santo possa aplicar essas verdades em nossos corações, para que, dia após dia, possamos nos maravilhar nela. Essa é a minha oração, eu oro em nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, Te agradeço, eu Te agradeço, Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço por me libertar e salvar,